Não consigo pagar as minhas contas. Estou sempre com pouco dinheiro. Dinheiro é sempre escasso. Nunca tenho dinheiro para as coisas que eu quero. Dinheiro sempre foi um tema sensível para mim. Se você escuta uma mulher com essas queixas e essa mulher te pede ajuda, você sabe como orientar? Você sabe como conduzir uma mulher a sair desse ciclo de escassez, de dificuldade com dinheiro, até um ciclo de prosperidade financeira? Fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te guiar, vou te mostrar por onde você começa, como você conduz essa mulher. O primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui com vocês, quando a gente fala de atender uma mulher e um homem, por mais que a base teórica, né, do conhecimento terapêutico seja a mesma, aplicável para homem e para mulher, ainda assim há uma diferença. Quando você atende um homem, quando você atende uma mulher, existe diferença, principalmente no que tange o dinheiro. Por quê? Eu quero primeiro trazer para vocês o conhecimento de que a epigenética já nos mostra que nós não apenas herdamos os traços físicos dos nossos ancestrais, daquelas pessoas que vieram antes de nós, da nossa família. Nós herdamos também experiências, vivências. Sim, os traumas também são passados de geração em geração. Aquilo tudo que os meus ancestrais viveram, eu carrego também dentro de mim. Tendo isso em vista, eu quero que você pense no histórico das mulheres em relação ao dinheiro e do histórico dos homens em relação ao dinheiro. Os homens sempre foram a pessoa que comandava, que trabalhava, que administrava o dinheiro. As mulheres, vou dar um exemplo aqui, não tem nem 100 anos que as mulheres puderam ter um CPF e uma conta bancária aqui no Brasil. Foi mais ou menos na década de 60 que as mulheres puderam ter sua própria conta bancária, ter aquele seu dinheiro sem ser controlada pelo pai, por um irmão, pelo marido. Então, relativamente, faz muito pouco tempo que a mulher lida diretamente com o dinheiro, diferente dos homens. Tudo isso, todo esse histórico está dentro de nós. Por mais que você, mulher que está me ouvindo, não tenha vivido isso, talvez a sua mãe não pôde ter uma conta bancária, talvez a sua avó, talvez a sua bisavó. Talvez elas ou algumas delas não podiam nem trabalhar. Quem administrava o dinheiro era o pai, era o irmão, depois passou a ser o marido. Aconteceu isso na família? Na sua família? Perceba que tudo isso vive dentro de você, está dentro de você, essa memória ancestral. Quando eu digo ancestral, não é de muito tempo, faz relativamente pouco tempo. Então, é diferente sim trabalhar o tema dinheiro com o homem, com a mulher, quando a gente olha por essa visão, por esse olhar. E há um outro ponto também. Se a gente pegar a nossa sociedade, quantas de vocês foram incentivadas logo cedo a fazer o seu próprio dinheiro? Seus pais, sua mãe falou para você, mulher, o quanto você era potente, o quanto você era capaz, o quanto você era poderosa. De uma maneira geral, nós mulheres crescemos e nos é ensinado a sermos boazinhas. Boas meninas, não dá trabalho, fechar as pernas. Já o homem não. O homem, de uma maneira geral, ele é educado a ser o capaz, o provedor, aquele homem forte. Olha os super-heróis, olha os policiais, olha essa força. Diferente de nós mulheres. Talvez essa nova geração que está vindo seja totalmente diferente da nossa, mas grande parte das mulheres tiveram essa criação para ser a boazinha, para ser a dona de casa. E tudo isso desde a infância, construindo a minha psique. Por isso que é diferente quando a gente trata de homem e de mulher,
claro, mas especialmente um temperinho a mais a questão do dinheiro. Tendo isso em vista, se você atende mulher, você precisa estar atento a tudo isso que eu acabei de falar para você agora. Não é usar uma receita de bolo, como a gente vê, algo pronto para poder guiar essas mulheres. Você não vai conseguir ir além sem essa personalização. Esse é um dos temas que eu falo na minha formação. Eu tenho uma formação especialista em conhecimentos femininos. Eu capacito, eu certifico mulheres a se tornarem mentoras de mulheres, fazerem atendimentos terapêuticos individuais, em grupo, poder unir lucro, liberdade e propósito nessa profissão tão bonita. Se você tem interesse em trabalhar, em construir uma carreira no desenvolvimento humano e no autoconhecimento, vou deixar aqui o link para você fazer a sua inscrição e participar dessa formação que é validada pelo MEC. Você vai ter aí um acompanhamento de perto meu para você se tornar uma mentora de mulher. Combinado? O link está aqui embaixo. E quando eu falo o nome dessa formação, né, especialista em conhecimentos femininos, é justamente por isso. Esse olhar personalizado para o feminino, esse olhar personalizado para a mulher. Agora, eu vou trazer dois caminhos que geralmente eu utilizo quando chega alguém para mim com essa queixa acerca do dinheiro. Lembrando novamente que cada pessoa é única, cada pessoa tem a sua história, mas eu vou te indicar dois caminhos para você, já ficar atenta quando chegar alguém com essa questão, ou se você está se trabalhando pessoalmente para você identificar. Eu sempre gosto de falar e vou enfatizar, nós, mentoras terapêuticas, nós precisamos ser detetives, investigadoras. Então, fica muito atenta àquilo que está emergindo, o que é que está sendo escondido, porque isso traz muitas informações. Dois caminhos que eu gosto de olhar. Primeiro, se a dificuldade dessa mulher com dinheiro, o que é o dinheiro? Dinheiro é uma energia. É uma energia de vida. É com dinheiro que a gente vive. É por meio do dinheiro que a vida é possível de viver, de trabalhar, de estudar, de comer, de beber água, de o quê? De viver, gente. Tudo isso que eu estou falando que é vida. Vida. Como que o dinheiro vem até nós? Eu coloco o meu conhecimento, aquilo que eu sei, o meu tempo, o meu trabalho, o meu suor, que tudo isso é o meu servir. Então, eu trabalho, eu sirvo e, em contrapartida de retorno, eu tenho um valor financeiro, eu tenho o dinheiro. Então, eu literalmente eu dou a minha vida, uma porção do meu tempo em troca do dinheiro. Então, dinheiro e vida estão muito diretamente, 100% conectados. 100% conectados. Dinheiro, potência de vida, energia de vida. Tendo isso em mente, quando eu penso em vida, a vida que veio através dos meus ancestrais, veio através da minha família, foi passada de geração em geração, atravessou tataravós, avós, meus pais e chegou até mim. Papai e mamãe se conheceram, ficaram juntos. Eu comecei a ter vida dentro da barriga, né, da minha mãe. Comecei dentro da barriga, eu como feto, fui crescendo, nasci, criança, adolescente, adulta, estou eu aqui hoje. Todo esse caminho que eu acabei de falar é vida. Eu preciso olhar e investigar em todo esse caminho, lá dos meus ancestrais, no momento da minha concepção, papai e mamãe juntinhos, eu dentro da barriga da minha mãe, o meu nascimento, infância, adolescência, fase adulta, onde que a vida ficou interrompida, onde teve um conflito,
se dinheiro é energia de vida, eu preciso olhar onde que essa vida ficou machucada, onde essa vida não pôde fluir. E aqui você precisa ter repertório para poder ver e analisar todos esses momentos. Porque tudo isso que eu falei pode estar interrompendo o fluxo de dinheiro daquela pessoa. Desde histórias desses ancestrais, lembra como a vida chegou até mim, desde coisas que aconteceram na gestação da minha mãe, como foi o meu parto, coisas que aconteceram na infância. Aqui você precisa ter repertório para ter um olhar aguçado e fazer toda essa investigação. Então, se alguém chega para você com dificuldade de dinheiro, não trabalhe do primeiro momento. Planilha, você tem que fazer planilha, você tem que fazer economizar, você tem que investir. Claro, tudo isso é importante, tá? E você pode trabalhar isso no segundo momento. Mas é essencial você olhar além do aparente. O que faz uma pessoa querer gastar tanto, o que faz uma pessoa não conseguir fazer dinheiro? Qual a relação dessa pessoa com a vida? Por que ela não consegue tomar essa energia de vida nas mãos dela? Então você precisa ter repertório para analisar onde é que a vida ficou interrompida. Qual foi a parte da história que não ficou resolvida? E analisar todo esse contexto. Sem você liberar o fluxo da vida, você não libera o fluxo do dinheiro. Por quê? Dinheiro igual a energia de vida. Então, esse é um caminho que você precisa investigar. E para você trazer resultados para suas clientes, você precisa dominar todo esse percurso de vida para poder identificar onde é que está bloqueado. Se hoje você já trabalha com desenvolvimento humano, você precisa estar na minha formação, que você vai aprender tudo isso, fazer toda essa análise e observação. Qual é o segundo ponto? O segundo ponto que eu trabalho, que é um dos caminhos para você olhar quando a gente fala de dinheiro em relação à mulher, poucos profissionais vão por esse caminho, mas é um dos caminhos mais importantes. O dinheiro que você tem no seu bolso é diretamente proporcional à sua percepção de alto valor. Isto é, se eu acredito que eu tenho muito valor, eu tenho uma autoestima boa, eu tenho valor pessoal, o dinheiro vem. Se esse é meu nível de valor pessoal, esse é meu nível de dinheiro. Se a minha autoestima é baixa, se eu às vezes não acredito em mim, não confio em mim, se esse é o meu valor, é a minha percepção de valor pessoal, esse é meu nível de dinheiro. Os dois estão juntinhos. Por isso que é fundamental você trabalhar a tua percepção de valor ou a percepção de valor da tua cliente que você está atendendo. Que ela acha de si mesma, o quanto ela acredita que ela é capaz, quanto ela se ama. E é lógico, para você trabalhar esses fatores, você precisa também investigar tudo em relação à identidade, como foi construída, como essa mulher foi configurada na sua infância, qual o script que ela segue, relação com o pai, relação com a mãe, feridas emocionais infantis, tudo no que tange identidade, você precisa trabalhar com essa mulher. Porque se ela acredita que ela é pouco, ela vai receber pouco. Se ela acredita que ela é muito, ela vai receber muito. Então, esses dois caminhos são essenciais para você conduzir uma mulher que deseja fazer mais dinheiro, que está com desafios na área financeira. Quanto mais você tiver repertório, ferramentas, mais você vai conseguir ter resultados efetivos na tua mentoria e ajudar essa mulher ou ajudar a si mesma. Combinado então? Espero que tenha gostado. Vou deixar aqui o link para minha formação especialista em conhecimentos femininos. Se você deseja ajudar outras mulheres, se você quer viver uma carreira com propósito, com lucro, com liberdade, eu te espero na minha formação. Um beijo e até o próximo vídeo.